do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Por toda vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Muito bom dia, meus queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia em Corumbá. Muito bom dia a você que nos acompanha no canal do YouTube. Nesse momento introdutório, nós queremos saudá-lo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que em mais um domingo o Senhor nos cerque com as suas bênçãos, nos cubra com a sua poderosa mão e nos encha de sua graça e misericórdia. Nós queremos, então, mais uma vez lembrar vocês, estamos em plena campanha para atingir 1000 inscritos no nosso canal. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal no YouTube, deixa o teu like e também ativa o sininho para que você seja notificado de toda a nossa produção de conteúdo. Além disso, segue nossa página lá no Instagram e também curte a nossa página lá no Facebook. Eu quero convidar você nesse instante a abrir sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, os versículos de 6 a 20. Nós vamos dar sequência àquilo que nós temos estudado sequencialmente no livro do profeta Abacuque. Então, Abacuque, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 20. A Escritura, então, nos diz o seguinte: Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue e dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores.
Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e o que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e à pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos ante a tua santa presença, desejosos e suplicantes, que o Senhor, por sua misericórdia, nos cubra com a tua graça e nos faça fiéis na exposição da tua palavra, de modo que sejamos edificados na tua palavra e possamos assim verdadeiramente conhecer ao Senhor e contemplar tua glória espalhando-se pela terra como as águas cobrem o mar. Seja misericordioso conosco, perdoa os nossos pecados, nos livra de todo mal e nos dá a graça de compreender tua palavra. Isso é o que nós pedimos humildes e em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nós, como eu tenho dito, estamos expondo sequencialmente o livro do profeta Abacuque e eu quero rapidamente relembrar algumas coisas aos irmãos. Novamente eu vou falar bem rapidinho daquelas duas datas que os irmãos devem ter na mente no que se refere à compreensão dos profetas do Antigo Testamento, principalmente os profetas que nós chamamos, olhando para o cânon hebraico, nós chamamos de profetas posteriores, que dizem respeito aos livros dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e o rolo do livro dos 12 profetas menores, entre os quais se encontra o profeta Abacuque. Essas datas elas também ajudam na compreensão do livro de Daniel, mas eu propositalmente saltei esse livro, porque se nós formos olhar para esse livro do ponto de vista literário, ele não é necessariamente um livro profético, ele inaugura um outro tipo de literatura. Então, olhe para esses livros, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. Todos eles vão trabalhar em cima daquelas duas datas que eu já falei, que eu espero que os irmãos tenham já na mente, de 722 a.C., a queda de Samaria, e 586 a.C., a queda de Jerusalém. Os profetas profetizam, então, a respeito ou do evento de 722, ou do evento de 586, ou mesmo a respeito dos dois eventos,
e principalmente os 3 últimos, Ageu, Zacarias e Malaquias, eles profetizam a respeito da vida do povo de Judá, quando eles retornaram do exílio da Babilônia, voltando a morar em Judá e em Jerusalém, encontrando Jerusalém destruída, o templo destruído e trabalhando então naquela obra do Senhor. Então, tendo isso em mente, eu quero levar você agora a olhar especificamente para o livro do profeta Abacuque. Qual o período que nós vivemos no livro do profeta Abacuque? Nós estamos falando aqui do final do reinado do rei Josias, que efetuou algumas reformas religiosas no reino de Judá, e os reinados de seus filhos, que são os últimos reis de Judá. Lembre-se que Josias é o último bom rei, os seus filhos não andam nos seus caminhos, e o reinado de seus filhos culmina com a invasão da Babilônia em 605, deportando a boa parte da sociedade judaica. Nessa deportação que, por exemplo, Daniel e seus amigos são deportados para a Babilônia, até que finalmente em 586, 19 anos depois, finalmente Nabucodonosor destrói Jerusalém, destrói o templo, leva os utensílios para a Babilônia, arrasa Jerusalém, toda aquela situação que os irmãos bem conhecem. O que é que nós temos então aqui no livro do profeta Abacuque? O livro do profeta Abacuque começa com um diálogo entre o profeta e o Senhor, um tanto diferente dos demais livros. Os demais livros nós temos os profetas anunciando o assim diz o Senhor, ou trazendo sentenças contra Judá ou contra Israel. Aqui nós temos Abacuque num diálogo. Ele até está apresentando sim uma sentença de Deus contra Judá, mas o modo como ele apresenta essa sentença é por meio de um diálogo com Deus. Então você vai olhar lá para o capítulo 1, a primeira sessão, ele dialogando, dizendo assim: Senhor, tu não estás vendo que no meio do teu povo o perverso prevalece sobre o justo, o perverso vence o justo, o perverso suborna os juízes contra o justo e o perverso oprime o justo. E a resposta de Deus é: eu estou vendo sim. Eu não só estou vendo como eu vou agir, e eu quero dizer para você que ainda nos seus dias eu vou levantar os caldeus sobre o povo de Judá e eu trarei juízo por meio dos caldeus. E aí eu quero que você lembre, Abacuque tem em mente que o império que dominava o mundo da época, antes do império neobabilônico, do império caldaico, destruiu o reino irmão de Judá, destruiu o reino do norte, as 10 tribos de Israel, aquelas 10 tribos que se separaram de Judá. Quando esse reino é destruído, em 722, resta ainda as 2 tribos, Judá e Benjamim, e a sensação, quando Deus diz assim: eu vou levantar os caldeus, Abacuque para e começa a preocupar, pensando: será que Deus vai aniquilar, destruir completamente o povo da aliança? E como ficam as promessas, como Judá é leãozinho e o seu cetro durará para sempre durará o seu reinado? Como fica a aliança com Davi, dizendo que nunca faltará um descendente que se assente no trono de Davi? Como Deus vai cumprir essas promessas se Ele vai trazer esse juízo tão grande e tão terrível? Como? Note, esse é o grande desespero de Abacuque, que vai levá-lo ao questionamento, dizendo assim: Senhor, tu és tão puro de olhos que tu não podes ver o mal. Como tu vais permitir que aquele que é ainda mais perverso fira aquele que é mais justo do que ele? Deus deu a resposta, traria juízo. Abacuque agora se espanta em face
da resposta de Deus, e como eu já expliquei para os irmãos, nós nos vemos aqui inclusive diante do próprio problema do mal. E como eu tenho explicado, né, por que é que Deus tolera o mal e por que é que Deus permite que o mal se abata, inclusive, sobre nós, sobre o seu povo. E a resposta é: Deus tolera o mal com um bom propósito. Eu quero rapidamente lembrar você, inclusive, da vida de José. Lembre-se, lá no finalzinho do livro de Gênesis, quando os irmãos de José vêm até com alguma artimanha, dizendo para ele: olha, nosso pai, antes de morrer, disse que você nos perdoasse. E José então diz assim para os seus irmãos: olha, fica tranquilo, porque o mal que vocês intentaram, Deus o tornou em bem. A ideia é: o mal que vocês intentaram, ele não se tornou um bem, ele continua sendo mal. Tudo que os irmãos de José fizeram não tem aprovação de Deus, continua sendo mal. Eles mentiram, eles atentaram contra a vida do seu irmão, eles o lançaram no poço, eles mentiram para o seu pai, eles o venderam, eles maltrataram a sua própria carne, eles maltrataram o seu semelhante. A ideia, tudo isso continua sendo mal, mas José, tendo passado por tudo aquilo, pense agora a coisa na perspectiva de José, né, tendo sido traído por seus irmãos, vendido por seus irmãos, tendo sido escravizado, tendo sido injustiçado pela esposa de Potifar, esquecido lá pelo copeiro do rei, aliás, pelo padeiro do rei, melhor, pelo copeiro mesmo. Me confundi aqui agora, isso acontece, tem hora que o juízo trava, mas é o próprio copeiro do rei. Então ele é esquecido pelo copeiro, mas quando finalmente o copeiro lembra do que José interpretou os seus sonhos, ele então transmite a Faraó, que estava perturbado com aqueles sonhos, e Faraó traz José, José interpreta os sonhos de Faraó, José torna-se governador do Egito. José é um instrumento de Deus para preservar a própria linhagem de Judá, da qual viria o Messias. E é essa mesma linhagem de Judá que Abacuque agora teme que o Senhor a destrua. E Abacuque se preocupa: como fica então a aliança? Abacuque, depois desse questionamento, ele se coloca na torre de vigia. E ele lá se coloca dizendo: eu vou esperar o que é que Deus vai me dizer. E ele espera, até como eu falei no estudo anterior, uma reprovação por causa do seu questionamento. Mas o Senhor responde a Abacuque com uma visão que ele deveria escrever em tábuas, para que aqueles que profetizavam proclamassem essa visão. Essa visão ainda é para um tempo futuro, e ele diz que o soberbo não tem sua alma reta nele, que o soberbo, assim como o vinho é enganoso, e ele não se farta congregando todas as nações debaixo dos seus males, com o tendo a boca com o sepulcro aberto. Mas o Senhor responde para ele que o justo viverá por fé. E essa fé deste justo, ela é uma grandiosa esperança daquilo que o Senhor fará no futuro. A ideia aqui é de que ele verá tornar-se-á participante da salvação pela fé. A fé que é depositada no descendente que havia de vir. Lembre-se, como a gente falou no estudo passado, que aqui ele está olhando para o filho de Abraão, para o filho
o descendente da mulher, lá prometido em Gênesis 3,15, e ele está nesse que ele aguarda, é em quem ele deposita a sua fé. E nós vimos que este é quem ele aguarda, é o próprio Jesus Cristo, que nos justifica pela fé nele. E é essa fé em Jesus Cristo que nos enche com a esperança que nós vamos encontrar no capítulo 3 de Abacuque, nesta oração em forma de salmo com a qual o profeta finaliza o seu livro. Mas antes de olhar para essa oração, há uma segunda parte da resposta do Senhor, que é a que eu quero que você contemple no dia de hoje. Deus, além de dizer o justo viverá por fé, Deus também diz que os ímpios, na sua incredulidade, serão destruídos. Perceba agora a proporção. Deus rapidamente disse isso a Abacuque: o justo viverá por fé. Ele usou 5 versículos para dizer: o justo viverá por fé. Agora, em 15 outros versículos, ele trará uma série de ditos proverbiais anunciando o juízo de Deus sobre o ímpio. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo que aquela nação que seria julgada, que Abacuque temia que fosse destruída, Deus está dizendo que o remanescente fiel, que o remanescente da fé encontraria vida, ele viveria pela fé. Mas Deus também está dizendo e consolando essa nação, dizendo que enquanto eles encontrariam vida por meio da fé, os ímpios que pareciam viver, que pareciam felizes, que pareciam prósperos, estes soberbos, eles seriam humilhados. Observe agora o versículo 6, que levanta-se um dito zombador. A ideia aqui de Abacuque é de fazer esses provérbios para que toda a posteridade de Judá lembrasse desses provérbios, e quando estas coisas acontecessem, eles lembrassem da profecia de Abacuque. Então, levanta-se um dito de zombaria, um provérbio zombador, que lembra ao povo caldaico, aos babilônios, que tão grande quanto as suas conquistas seria a sua vergonha. Ele faz isso então por meio de 5 ais. Essa palavrinha é uma interjeição que ela implica na chegada do juízo. O próprio Jesus Cristo vai utilizar desse mesmo gênero quando ele traz aquela série de ais sobre os escribas e fariseus. E Jesus é ainda mais duro, porque Jesus inicia cada ai dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Além do ai, Jesus tem uma caracterização dura para com os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que colocais um fardo sobre o povo e nem com o dedo vocês tocam nesse fardo. Os irmãos conhecem bem o texto. Volte agora os seus olhos aqui para o texto de Abacuque, capítulo 2, a partir da parte B do versículo 6. Depois que ele diz, olha, vai se levantar um dito proverbial zombador, ele começa a explicar esses ditos proverbiais. E então ele fala da reciprocidade do juízo de Deus. E ele começa então a dizer que tudo aquilo que os caldeus fizeram às nações que eles conquistaram seria feito à própria nação babilônica. Veja os versículos de 6 a 8,
em que ele começa a falar dos saques e dos despojos que o exército babilônico executava às nações que eles conquistavam. Isso vai ficar muito claro se você ler lá no livro das Crônicas, no livro dos Reis, a conquista de Jerusalém pelos babilônios. Você vai ver eles levando todo o ouro do templo de Salomão, eles levando os objetos do templo de Salomão, saqueando as riquezas daquela nação. Perceba o que nós temos em jogo aqui. Deus está dizendo que do modo como eles saquearam aquelas nações, eles seriam igualmente saqueados. Ele utiliza agora a imagem de quando de repente o ladrão se abate sobre aquele que ele rouba. Note que essa imagem, ele coloca, por exemplo, no versículo 7, não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. A ideia de Abacuque é de que a nação babilônica ela se achava poderosa e ela dizia: nada me acontecerá, nada me acontecerá. E tão de repente quanto a própria nação babilônica atacava os povos aos quais ela conquistou, como o próprio povo de Judá, tão de repente como isso aconteceu, ela também seria atacada e destruída. Quando ela menos esperasse, quando ela achasse que tudo estava em paz, quando ela colocasse nos seus bens, na sua riqueza, a sua segurança, ela seria rapidamente atacada, saqueada, destruída de repente. Abacuque, ao usar esse dito proverbial, ele está olhando para a própria literatura de sabedoria do povo de Israel. E ele está fazendo aqui uma alusão ao texto de Provérbios, capítulo 29, o versículo 1, quando ele diz que o homem, muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, esse homem será quebrantado de repente, sem que haja cura. Eu quero que você deixe a expressão dura cerviz guardada desse texto. Lá no final eu vou voltar a tocar nessa expressão. Mas note o ponto aqui que Abacuque está levantando. Enquanto eles se ensoberbecem como um touro bravio, um touro que ainda não foi domado, apresenta-se com o pescoço duro de ser dobrado, colocando-se orgulhosamente diante do seu domador, ele de repente será quebrantado sem que haja cura. Eu quero lembrar você que o próprio Jesus Cristo vai fazer uso dessa mesma imagem. Quando questiona-se do dia em que o Senhor virá, ele responde que ele virá como ladrão. E por que ele usa a ideia de que ele virá como ladrão? É porque ele virá de repente. O ladrão, como eu já disse várias vezes, ele não agenda a chegada dele com você. Ele não diz: prepare as coisas porque eu vou passar aí na sua casa para levar. Ele simplesmente vem de surpresa, arromba a sua porta, rouba o que lhe acha agradável e vai-se sem que você perceba. E quando você chega em casa ou quando você acorda da noite, é que você vê o estrago que o ladrão provocou. Aí, aqui no Brasil, a gente sempre diz assim que a gente também só tranca a porta depois que a gente é roubado. Nós não
nos prevenirmos, não buscamos a nossa segurança, não buscamos nos fortificar, evitar que o ladrão entre em nossa casa. Nós não somos vigilantes. Aqui eu tenho a primeira aplicação a colocar diante de nossas vidas. Como anda a nossa vigilância como servos de Jesus Cristo? Nós, de fato, vivemos como servos de Cristo que aguardam a sua volta, vigiando e orando? Ou como os discípulos no Monte das Oliveiras, nós somos pegos cochilando enquanto o Senhor ora? Como você tem vigiado? Você verdadeiramente encontra-se alerta à volta do Senhor Jesus Cristo? Você anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo? Ou você tem vivido como os homens viviam nos tempos de Noé, casando e dando-se em casamento, dizendo: nossa vida está muito boa, vamos continuar vivendo, não tem por que mudar, está tudo ótimo, até que de repente começa a chover, e chovendo, toda a humanidade, exceto as 8 pessoas que estavam na arca, é tragada pela morte, advinda do juízo de Deus. De repente, do mesmo modo, de repente, num abrir e fechar de olhos, aqueles que creem e estiverem vivos no dia da vinda do Senhor serão transformados. Aqueles que criam e morreram serão ressuscitados, e aqueles que não creram verão quão grandiosa derrota eles sofrerão, sendo lançados no fogo do inferno pelo justo juízo do Senhor. Este justo juízo do Senhor, ele continua sendo descortinado por Abacuque, agora do seguinte modo: depois que ele fala que do mesmo modo como a Babilônia saqueou, ela seria saqueada, agora ele começa a mostrar que do mesmo modo como ela arruinou diversas nações, ela seria arruinada por conta de sua própria cobiça. Observe os versículos 9 a 11. Abacuque registra aqui o desejo ensoberbecido dos reis da Babilônia de edificarem uma dinastia. É nesse sentido que aparece aí a palavra casa. A ideia de que ele busca tornar a sua casa alta, grande, vistosa, edificá-la num lugar alto. Ele começa a trazer a ideia da cobiça, que faz com que ele ajunte bens mal adquiridos, bens que são oriundos de corrupção, que havendo tão grande cobiça no coração, eles não medem esforços para conquistar aquilo que eles cobiçaram, ainda que eles tenham que vergonhosamente pecar, ainda que eles tenham que vergonhosamente maquinar armadilhas e assim conquistar mais, conquistar mais, conquistar mais. Eu acho que quando nós falamos assim, você pode pensar que eu não estou falando da Babilônia, mas que eu estou falando do nosso próprio amado Brasil. Não necessariamente, mas há um pouco disso, sim. Pense na grande corrupção que nós vivemos no nosso país. Com isso, nesse período que nós estamos com as veias políticas tão afloradas e doloridas, seja o partido do ele sim, o partido do ele não,
não me interessa. O meu pensamento aqui não é a favor nem contra nenhum dos lados, mas o meu ponto aqui é que você olhe para a nossa sociedade brasileira, quão corrupta ela é, e perceba o desejo norteador da nossa sociedade. O desejo norteador da nossa sociedade é tão somente o ter mais, o desfrutar aquilo que as riquezas podem dar. Mas esse desfrutar, ele é vazio, porque é isso que o profeta Abacuque coloca aqui agora. Enquanto a Babilônia maquinou armadilhas para edificar a sua casa, ela pecou contra a sua alma, e agora a própria casa que ela edificou ruirá sobre ela. Ele está fazendo um jogo com a palavra casa. Ele começa falando que essa casa ela seria uma dinastia, que é edificada através de bens mal adquiridos, e ele fala que esta casa ela se torna vergonhosa, e agora ele pega o aspecto físico da própria edificação ruindo sobre essa dinastia. E isso fica claro com o versículo 11, quando ele diz que a pedra da parede clamará, e a trave do madeiramento seria a viga principal do teto, ela responde. E a ideia disso é de que essa pedra dessa parede e essa trave, elas causam o ruimento da casa, a destruição da casa que se abate sobre aquele lá. Isso, a ideia do profeta Abacuque, ele está trazendo à mente dos seus leitores judaicos que a cobiça conduz à extrema e vergonhosa destruição. Lembre-se do caso de Acã, narrado em Josué capítulo 7, quando Acã cobiça deuses falsos e uma capa e uma porção de prata, e ele esconde aquilo debaixo da sua tenda, e Israel sofre uma derrota. E quando Deus é questionado, ele diz: alguém pecou, e a vergonha cai sobre a casa de Acã, e a terra engole a casa de Acã. Ele foi vergonhosamente destruído. Assim, o juízo se abateu sobre ele. Do mesmo modo, isso acontece com a Babilônia. Ela se engrandeceu, ela se orgulhou daquilo que ela edificou, da sua dinastia, que parecia tão forte, que parecia uma fortaleza corretamente edificada. Mas, de repente, essa fortaleza seria arruinada de modo vergonhoso, como que ela não tivesse sido bem projetada, como que ela fosse um edifício fadado ao fracasso. Assim se abate o juízo sobre a nação babilônica. O profeta continua descrevendo esse juízo, agora com os versículos de 12 a 14, ele começa a falar da desmoralização da civilização babilônica. Qual que é a ideia aqui? A ideia é de que eles estão edificando cidades, e aqui a ideia da construção de cidade não é de meramente construir uma habitação, mas é de construir uma cultura babilônica. E se você ler, por exemplo, o livro de Daniel, você vai encontrar isso de modo muito forte. E essa cultura
babilônica vai sendo estabelecida. Isso era comum entre os povos daquela época. Eu quero exemplificar, inclusive, com o império que surge depois do Império Babilônico, depois do Império Medo-Persa, quando nós chegamos mais para frente no Império Grego. Você vai ver isso de modo muito forte por meio da helenização. Qual que é a ideia da helenização? É de espalhar a cultura grega por todo o Império. E como que eles faziam isso? A deportação dos povos, tirando-os da terra, desvinculando-os do sentimento de pertencer àquele lugar, para aniquilar todo o sentimento nacionalista, e a imposição da língua e da cultura grega sobre a cultura e a língua dos outros povos. O que é que eles desejam com isso? É fazer uma mentalidade babilônica em todo o povo, ou uma mentalidade grega em todo o povo. Eles querem espalhar o seu modo de viver por todo o mundo. Mas essa cultura, essa civilização, ela será tão logo desmoralizada, porque a sua vaidade logo dará em nada e ela sucumbirá diante da glória do Senhor. Essa é a ideia agora do versículo 14. Enquanto eles busquem espalhar essa civilização edificada sobre o sangue, essa cidade cujo fundamento, cujo alicerce é o derramamento de sangue, é a impiedade, enquanto eles tentam espalhar a sua crueldade sobre a terra, a glória do Senhor é que encherá a terra. A glória do Senhor é que encherá a terra. Aqui Abacuque está fazendo uma citação tanto da lei do Senhor, Números 14, versículo 21, quanto ele está citando Isaías capítulo 11, versículo 9. Ele está unindo na realidade esses dois textos, dizendo: a glória do Senhor encherá toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A ideia aqui é de que em geral, quando fala-se na glória do Senhor, ela está intimamente ligada ao templo e ao tabernáculo. Você vai lembrar, por exemplo, quando Moisés montou o tabernáculo pela primeira vez, a nuvem desceu sobre o tabernáculo, a glória do Senhor encheu aquela tenda e ninguém podia entrar na tenda por causa da glória do Senhor. O mesmo aconteceu quando Salomão inaugurou o templo. A glória do Senhor desceu sobre aquele lugar, ninguém podia entrar naquele lugar por causa da glória do Senhor. Mas perceba que aqui no texto de Abacuque, o conhecimento da glória do Senhor, ele já não está restrito a um local, a uma nação, mas ele se espalha por toda a terra, como as águas cobrem o mar. A ideia aqui é de que todo mundo verá a glória do Senhor, seja para o reconhecimento salvífico de sua glória, para a percepção da sua própria pecaminosidade, para a confissão de sua dependência, depositando sua fé em Jesus Cristo, ou seja, para a vergonha da sua própria soberba, achando que podia viver independente de Deus. Agora você vive a justa punição de Deus com o juízo dele sobre os que não creem. Esse juízo, ele também visa revelar o próprio Deus. Ele visa também fazer Deus conhecido em toda a terra.
lembre-se que quando Deus diz a Faraó, Deus manda Moisés falar a Faraó para que o povo saísse. Ele também diz, quando o Faraó se endurece, ele diz que eles saberiam que o Senhor é Deus, e eles saberiam disso por meio do juízo divino que se abateria e que se abateu sobre os egípcios. E o mesmo Deus está prometendo aqui. Do mesmo modo, o seu juízo se abateria sobre a Babilônia. O seu juízo se abaterá sobre todo aquele que zomba de Deus, que vive como se vivia na Babilônia, zombando de Deus, proclamando a sua soberba, a sua falsa segurança nos seus ídolos, que nós vamos tocar daqui a pouco, na sua cultura, no seu esforço inútil de fazer-se grande. Mas quem revela-se grandioso como verdadeiramente é o próprio Deus, que exerce juízo sobre toda a terra. O texto segue agora com a imoralidade da Babilônia sendo exposta. Observe agora os versículos de 15 a 17. Ele linka duas atitudes imorais, a bebedice e a imoralidade sexual. Na realidade, uma conduz à outra. A ideia de que utiliza-se a bebida juntando-a com a própria ira para expor as vergonhas, para exibir a imoralidade dos povos. A Babilônia vive então desse modo. E é então essa imagem comum, né, para definirmos, inclusive, a prática da imoralidade. É comum compararmos, por exemplo, o carnaval brasileiro com a vida na Babilônia. A bebedice e imoralidade sexual. É disso que ele fala aqui, que eles embebedavam os seus companheiros para lhes expor de modo vergonhoso, para exibir a sua incircuncisão, como está aqui no versículo 16. Mas note agora a imagem que Abacuque está montando. Diz que do mesmo modo como a Babilônia dava a beber às outras nações, fazia-os beber um cálice de sua ira, ele agora anuncia que eles beberão o cálice da ira do Senhor, que está na mão direita do Senhor. E a ideia aqui do cálice na mão direita, como eu já expliquei também para os irmãos em vários outros estudos, é de que cálice é sinal de ira. Por exemplo, nós falamos isso lá no Salmo 23. O cálice aqui que ele dá a beber, o cálice que transborda, é sinal da ira do santo pastor sendo satisfeita. E aquele pastor, ele é o mesmo que também vira a mesa e toma o cálice no nosso lugar. Eu quero que você perceba, então, meus queridos, que a Babilônia, ela mais à frente será utilizada como símbolo de toda a perversidade. Quando você olha lá para Apocalipse, a Babilônia, lá no capítulo 14, ela é descrita como uma grande prostituta que embebeda aqueles que a buscam. E também no capítulo 17, essa Babilônia, ela bebe do cálice de ira do Senhor. Note bem,
Por que é que o Apocalipse toma a Babilônia como o símbolo da perversão, da imoralidade anticristã? Porque o próprio Antigo Testamento aponta a Babilônia como o símbolo de toda a perversidade, como o antro da imoralidade. E o que o Antigo Testamento promete então para a Babilônia é que o juízo viria. O juízo viria. E esse juízo, meus queridos, ele é manifesto não só na destruição da Babilônia em 539 a.C. Ele é plenamente manifesto quando Jesus Cristo bebe o cálice de ira no lugar de todo aquele que crê. E assim se torna o justo e o justificador de todo o que crê. Ele coloca sobre aquele que crê da sua própria justiça. E é essa justiça que nos leva à vida. E essa justiça só vem até nós por meio da fé, como eu já lembrei no início do estudo. Mas para a Babilônia, ela terá as suas vergonhas expostas. Ela terá as suas vergonhas expostas. Ela será vergonhosamente exibida. Ela sofrerá um triunfo de Deus sobre ela, envergonhando-a perante todo o mundo. Ela desejava gloriar-se. O Senhor coloca sobre ela a sua própria vergonha. Veja o versículo 16, o final, quando ele diz que a vergonha, a ignomínia cairá sobre a tua glória. E perceba que nesse próprio versículo 16 ele fala que ela exibe a incircuncisão e que ela deseja gloriar-se, mas a ignomínia é que cai sobre ela. Ignomínia é atrelada à incircuncisão, representando a falta de submissão a Deus, demonstrando que aqueles que não vivem uma aliança, não andam num pacto com o Senhor, não se submetem ao Senhor nesta aliança com Ele, reconhecendo a sua soberania e o seu grandioso reinado, aqueles que não se submetem ao Senhor, eles provarão da vergonha, da exposição no justo juízo de Deus. Eles provam então do cálice de ira que os envergonha em face de todo mundo. O juízo do Senhor, ele caminha agora para o final. E é interessante o modo como Abacuque monta agora o último dito proverbial. Note que tanto no versículo 6, no versículo 9, no versículo 12 e no versículo 15, ele abre esse dito proverbial com a própria expressão ai daquele que. Mas agora no versículo 18, ele não faz isso. Ele abre o dito proverbial, mas ele já abre com o próprio provérbio em si, dizendo que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. E só então é que ele coloca a interjeição ai daquele. Perceba, é óbvio que Abacuque faz isso intencionalmente, além de vários outros recursos literários que ele utiliza aqui, que eu não teria tempo para expor. Esse de colocar, de antecipar o conteúdo do provérbio antes da expressão ai daquele, ele o faz para chamar a atenção da vileza da idolatria
babilônica. Ele começa a mostrar então que em sua idolatria eles adoram algo que foi esculpido por um escultor, que é desenho de um desenhista, que não passa de uma obra feita por mãos humanas. Como eles podem então confiar naquilo que dependeu deles mesmos para que viesse a existência? Então ele traz a interjeição: ai daquele que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego algum. Abacuque coloca o juízo contra a idolatria aqui por último, porque ele entende que a fonte de todas as atrocidades da Babilônia é a idolatria, porque eles adoram ao seu próprio ventre, em vez de adorar ao Criador dos céus e da terra. Eu quero que você lembre agora que eu pedi para você deixar guardada a expressão que eu citei do texto de Provérbios, capítulo 29, versículo 1, expressão dura cerviz. Essa é uma expressão que designa o povo idólatra. Dura cerviz. Quando Israel fez uma aliança com o Senhor, Moisés celebrou aquela aliança, aspergiu sangue, subiu ao monte com Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos, sentaram-se, comeram a refeição pactual com o Senhor. Moisés deixa Arão responsável pelo povo e sobe novamente ao cume do monte para receber as instruções a respeito do tabernáculo. Ali ele passa 40 dias e 40 noites. Quando ele desce com o Senhor já informando a ele: desce, porque o teu povo de dura cerviz, já prevaricou, já adulterou, assentou-se para comer e levantou-se para divertir-se. Eles pecaram, quebrando a aliança, adorando um bezerro. Note a imagem. O que é que eles estavam adorando? Um bezerro de dura cerviz. O que é que eles se tornaram? Animais irracionais de dura cerviz. Note bem o princípio. Você se torna aquilo que você adora. Se você adora deuses fúteis, você se tornará fútil como o Deus que você adora. Se você adora deuses inúteis, deuses impotentes, você se tornará impotente, inútil, morto como os ídolos mortos que você adora. A ideia aqui dos versículos 18 e 19 do texto de Abacuque é de que a idolatria é a fonte de todas as atrocidades praticadas pelo povo babilônico, pelos caldeus. Por que é que eles eram tão cruéis na guerra? Porque eles idolatravam sua crueldade, seus instrumentos de guerra, como ele fala lá no capítulo 1. Por que é que eles são tão imorais? Porque eles idolatravam a si mesmos, eles idolatravam o prazer, eles desejavam satisfazer a si mesmos. Então eles o faziam por meio da bebedice, por meio da imoralidade. Eu quero até que você lembre que em Daniel capítulo 5, Deus põe fim, profetiza o fim do Império Babilônico, exatamente em meio ao banquete do rei Beltesazar, quando ele pega os objetos do templo de Jerusalém para beber vinho nestes objetos. Vem a mão que escreve na parede que ele foi pesado e achado em falta e que ele seria punido. Note bem
em que momento, na hora que eles estão vivendo a sua bebedice e imoralidade, lhes é anunciado a ira do Senhor virá sobre eles. Por que é que eles eram tão cobiçosos? Por que é que eles roubavam? Por que é que eles saqueavam os povos daquele modo? Porque eles eram idólatras, porque eles cobiçavam, porque eles eram avarentos. Lembre-se do apóstolo Paulo dizendo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A avareza é idolatria. Os queridos, nós, como eu sempre digo, nós somos capazes de tornar coisas lícitas ídolos dos nossos corações. Nossos corações não passam de fábricas de ídolos. É exatamente o que nós temos aqui. A idolatria é o ponto central de toda a pecaminosidade, porque quando nós colocamos ídolos mortos diante de nós deixamos de satisfazer a Deus para satisfazer a nós mesmos, para satisfazer o nosso coração pecaminoso, que se afunda ainda mais em pecados sobre pecados, abismos chamando outros abismos. Assim é nossa alma à parte de Cristo. Mas o texto termina com Abacuque estabelecendo um grandioso contraste entre a idolatria babilônica e o Deus de Judá. Versículo 20, enquanto ele fala da inutilidade dos ídolos babilônicos, nos versículos 18 e 19, no versículo 20, ele fala da grandiosidade de Deus, dizendo: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ora, que templo é esse a que se refere a Abacuque? Esse templo não pode ser o templo de Salomão, que se vê na iminência de ser destruído. Esse templo não pode ser o templo pós-exílico, diante do qual os sobreviventes ao exílio choravam, porque lembravam da glória do templo de Salomão e olhavam para aquele templo mirrado e pequeno e questionavam a profecia que dizia: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Esse templo é o templo de toda a terra, na qual reina o Cordeiro. Lembre-se, Jesus Cristo ainda dizendo que esse templo era o seu próprio corpo. Quando ele diz: destruirei esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, ele está falando a respeito do seu próprio corpo. E lembre-se, é em Cristo que o templo cumpre o seu propósito de ser o local em que nós nos reconciliamos com Deus. E é por meio de Jesus Cristo que nós nos reconciliamos com Deus. É por isso que agora ele diz: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Porque a adoração ao Senhor já não está restrita a Jerusalém, mas ela se expande por toda a terra por meio de Jesus Cristo. Lembre-se que isso vai acontecer perfeitamente na Nova Jerusalém, no livro de Apocalipse. Ali nos é dito que a cidade não precisava de um santuário, porque Deus e o Cordeiro habitavam no meio dela. Qual é a ideia? É de que nós vamos ter pleno acesso à presença de Deus por meio do Cordeiro. Meus queridos irmãos, esse é o tempo de nós nos voltarmos então para o Senhor. Contemplar a sua grandeza é o que Abacuque está dizendo aqui. Ao fim de tudo, os ímpios não ficarão impunes e, ao mesmo tempo, a glória do Senhor será vista por toda a terra. A ideia de Abacuque é de que, na punição dos ímpios, o Senhor se fará conhecido e também a sua glória será revelada a todo aquele
que crê, o remanescente fiel, aqueles que encontram vida por meio da fé, estes contemplarão a glória da graça do Senhor, mas também os ímpios verão a glória da justiça do Senhor, espalhando-se por toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. A ideia, meus queridos, é de que nós somos então levados a descansar no Senhor e a ter nele nossa grandiosa esperança, porque nada havemos de sofrer. A mão dos ímpios contra nós está sob o controle do Senhor. Tudo o que se abate contra nós, todo o nosso sofrimento está sob o controle do Senhor. E ao fim de tudo, os ímpios serão punidos. Eles até podem ser instrumentos de Deus no nosso sofrimento temporário, a fim de que nós sejamos disciplinados e passemos então a conhecer ainda mais o Senhor e a adorá-lo verdadeiramente. Mas o nosso sofrimento não será eterno e final, como será o sofrimento dos ímpios. Como será a paga dos pecados dos ímpios. Mas nós conheceremos a glória da graça do Senhor em nos assentarmos com Ele nas bodas do Cordeiro e desfrutarmos eternamente da sua glória por meio de sua graça em Jesus Cristo, nos recebendo na sua santa presença. Assim que eu quero levar você a pensar o que esse texto tem a ver com minha vida hoje. Eu quero que você lembre que nada dos sofrimentos que agora passamos está fora do controle do Senhor. E que em meio ao juízo que se abate sobre nós, esse juízo visa nos levar ao conhecimento de Deus e ao reconhecimento de sua graça. Eu quero então levar você a descansar no Senhor, na certeza de que aquilo que você ainda não consegue ver, ainda não consegue entender, como Abacuque não conseguia entender, como Deus traria os caldeus para purificar o seu povo de Judá, aquilo que nós ainda não conseguimos entender sobre esse momento que nós estamos vivendo, Deus já está no futuro, Deus já traçou o futuro, nada está encoberto aos seus olhos. Ele então nos conduzirá, protegidos em sua graça, para a sua própria glória, a fim de que todos contemplem o Senhor assentado no alto e sublime trono, no seu santo templo, e que todos se calem em reverente adoração perante Ele. Isso acontecerá mais dia menos dia, quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino plenamente sobre todas as coisas. Descanse então no Senhor. Repouse o seu coração no Senhor. Tenha a sua esperança no Senhor. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós humildemente nos prostramos ante a Tua presença, reconhecidos de nossa pecaminosidade, reconhecidos de nossa idolatria e das atrocidades das quais somos capazes em nossos pecados. Suplicamos ao Senhor, perdoa-nos por Tua graça, livra-nos por Tua misericórdia, dá-nos a graça de, por meio de Jesus Cristo, contemplar o Senhor assentado no alto e sublime trono e reverentemente nos calar ante a Tua presença, porque toda a terra deve calar-se prostrada diante do Senhor, porque o Senhor reina no seu santo templo. Usa de misericórdia para conosco. É o que nós pedimos. Humildes e em nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao final de mais um vídeo e eu quero quero lembrar você, nós estamos em plena campanha para atingir 1000 inscritos no nosso canal no YouTube.
Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, deixa o teu like no vídeo e também ativa o sininho para você ser notificado da nossa produção de conteúdo. O nosso objetivo é poder utilizar dispositivos móveis nas nossas transmissões no YouTube, visando facilitar, né, a produção dos nossos vídeos. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve. Aproveita também, curte a nossa página lá no Facebook, ativa, segue também a nossa página no Instagram. E eu também não poderia perder, lembrar você, nós temos na próxima sexta-feira, dia 1º de maio, feriado, você não tem nem desculpa para não se programar e não assistir nossa live. Nós vamos fazer a nossa segunda live sobre o tema os desafios da igreja durante a pandemia. Nós vamos pensar agora sobre o desafio do discipulado cristão. O entrevistado da ocasião será o reverendo Rodrigo Buarque, pastor auxiliar da primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada em Olinda, Pernambuco. Então, por favor, não perde, se agenda, acompanhe a nossa live. Se você tem perguntas a fazer sobre esse tema, encaminha as perguntas no direct de nossa página lá no Instagram, IPB Betânia, ou no Messenger no Facebook, ou no e-mail do nosso Ministério de Comunicação, que estará aqui na descrição do nosso vídeo. No mais, nós rogamos que Deus os abençoe e eu quero, por fim, lhe fazer uma convocação. Se você não se encontra em nenhum dos grupos de risco do Covid-19, você se encontra aqui na cidade de Corumbá, eu quero convocar você a adorar o Senhor conosco, no culto público que, pela graça do Senhor, nós realizaremos agora, neste domingo, às 18 horas. Venha adorar ao Senhor conosco. É a nossa convocação. No mais, que Deus os abençoe. Tenha um bom dia, um bom domingo na presença do Senhor. Até mais.